Qual o melhor carretel de nylon para roçadeira? Olá, eu sou o Cristiano da Orion e agora que você já sabe quando utilizar um carretel de nylon ou uma lâmina, vamos falar um pouco sobre os carretéis. Se não viu o vídeo a respeito de como escolher a lâmina ou nylon, assista esse vídeo que é bem legal também. Para cada tipo de serviço, tem um carretel de nylon mais indicado. Por exemplo, para grama de jardim é uma situação, para um mato, uma vegetação um pouquinho mais densa, já no limite para se utilizar a lâmina, tu vai ter que utilizar um fio mais grosso, logo tu vai ter que utilizar outro tipo de carretel. Então, dependendo da aplicação, tem um carretel, tem um acessório ideal. Na prática, né? Se tu pegar, por exemplo, esses 3 modelos, nós temos 3 modelos diferentes. Um manual, onde sempre que tu precisar aumentar o fio, se tá cortando lá, teve o desgaste, vai parar o serviço, abre o fio manualmente, vai abrir o fio manualmente, vai voltar na máquina e vai seguir o trabalho. Os automáticos já são um pouco diferentes, tu não precisa mais largar a máquina e vir lá no carretel fazer a abertura dele. Ele tem um sistema de abertura automático. Sempre que tu pressionar a máquina no chão, ele vai liberar um pedaço de fio a mais. Pressionou a máquina no chão novamente, ele vai liberar um pedaço a mais de fio. E assim até ter o tamanho desejado. Parecido com o sistema dos aparadores de grama, só que mais robusto e mais resistente. Tem também esse tipo de carretel que ele é totalmente automático de verdade. Ele não precisa de movimento nenhum para abrir o fio. A própria rotação e o peso do fio já vai deixar ele com um tamanho de um comprimento ideal. Então esse, vamos dizer assim, é realmente automático. Na maioria deles, o abastecimento do fio, por exemplo, acabou o fio, tá? Trabalhou um monte, acabou, gastou o fio, todos eles. A maioria deles, tu vai ter que parar o serviço, abrir o acessório, fazer a carga do fio e voltar a trabalhar. Alguns já não tem mais a necessidade de ter que fazer a abertura dele para fazer a carga do fio. Com o carretel mesmo fechado, tu ajusta ele, faz a recarga do fio de forma manual ainda, mas sem a necessidade de ter que desmontar o acessório. Acaba sendo mais prático, uma parada mais rápida, vamos dizer assim, para reabastecimento. Quanto mais pesado, de novo, mais grosso o fio a ser utilizado. O que entra assim de vantagens de um em relação ao outro? Onde tu tem muito obstáculo, muito muro, muita grade, muita cerca, obstáculo, árvore, coisas que vão desgastar o fio mais, vão quebrar o fio, que tendem a arrebentar ele. Quanto menos parada e mais automático ele for, melhor. Tu vai nem precisar parar mais, tu é abatido e o fio abre e tu segue o trabalho. Ou em alguns casos, que é o caso desse, não precisa nem parar, tu vai trabalhar direto. Então tu tem uma liberdade de trabalho maior, tu tem menos paradas no serviço. Em compensação, em locais onde tu tem menos obstáculos, campo mais aberto, que seja mais rendimento mesmo, o manual não vai fazer diferença em relação ao automático. Porque às vezes é até bom dar uma parada para fazer um abastecimento da máquina, um descanso, tomar uma água. Então acaba sendo pouco, vamos dizer assim, relevante o fato de ser automático ou não. Todos eles têm uma resistência boa e todos eles são para basicamente o mesmo tipo de coisa, uma vegetação menos intensa do que com a lâmina. Então nada impede de tu utilizar um manual para fazer um corte de grama. Nada impede de utilizar um automático para fazer um terreno maior, uma limpeza maior. Tens que analisar a compatibilidade do acessório com o mato que tu está cortando. Se tu tem uma grama muito alta, um mato muito denso, tu vai precisar de um acessório mais robusto, mesmo que seja fio. Tu tem uma situação mais de manutenção, bem na prática, grama de casa, grama de jardim, grama esmeralda, tens que ter um acessório que seja mais prático de usar, porque sempre vai ter mais obstáculos. Então, é um meio termo. Não existe uma regra de qual é melhor, qual é pior. Mas convenhamos que quanto mais automático, mais prático. Uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado quando te utilizar do carretel de nylon, o fio de nylon, ele quebra, ele sofre, precisa fazer mais força para quebrar a resistência do ar do que uma lâmina. Então tenham muito cuidado com o fio de nylon, sempre utilizem a proteção da máquina, não que na lâmina não possa usar. A proteção da máquina no fio de nylon, além da proteção para o usuário, ela também faz a limitação do tamanho do fio.
Se tu utilizar um fio muito comprido, em qualquer roçadeira, seja uma doméstica, seja uma profissional, a máquina mais cara do mercado, se tu utilizar um fio de nylon muito comprido, vai fundir o motor da máquina. É só uma questão de tempo. Porque, de novo, o fio exige muito mais esforço da máquina do que uma lâmina. Então, muito cuidado com o comprimento do fio. Respeitem o que o manual da máquina orienta, para cuidado da máquina, tá? O fio de nylon, ele é muito prático, ele é muito bom de usar, mas tomem cuidado com o comprimento do fio. Danifica e muito a máquina se utilizado de forma incorreta. Quanto ao fio de nylon, existem diversos diâmetros, varia de 1,6 milímetros até 3,3 geralmente. Dois tipos, redondo e quadrado. Nós temos dois exemplos aqui, ó, um redondo, quadrado, quadrado. O quadrado, ele é um fio mais agressivo, então ele tende a ter um rendimento melhor, um desempenho, ele vai cortar mais. Porém, o redondo, em algumas situações, por exemplo, de grama, ele é mais indicado, um corte de grama onde tu precisa um acabamento melhor, ele é menos agressivo, ele vai deixar um corte mais uniforme. Mas para limpeza, mato, desbaste, coisa pesada, sempre o quadrado, que ele vai ter mais rendimento. Entendeu, então, que não existe melhor ou pior, mas o mais adequado para a tua situação e o menos adequado. Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários que a gente vai te responder. Se gostou do vídeo, compartilha, curte, se inscreve no canal e até a próxima.